Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal IF Educa. E hoje você está vendo aí a tela branca e não tem nada escrito, não tem um slide, não tem uma imagem de página de livro, mas eu vou colocar aqui agora o tema da aula. Eu acredito que você já saiba qual seja, porque no título do vídeo já consta, né? Mas hoje nós vamos falar de vetores. Esse tema, vetores, é impressionante. Por quê? Porque quando você vai falar de física, você encontra com algumas grandezas vetoriais. Isso você sabe porque as primeiras aulas aqui do nosso curso abordaram esse tema: grandezas vetoriais e grandezas escalares. Quando você vai tratar de grandezas vetoriais, você vai precisar dessa ferramenta chamada vetor. Então, vamos falar de vetores hoje. Vetores. Mas o que seriam esses vetores? Antes de falar o que é um vetor, eu quero construir um raciocínio com você para que você possa perceber a importância de se utilizar o vetor, e conseguindo entender essa importância vai ficar mais fácil até para você saber o que é o vetor e como trabalhar com eles. Um análogo, quer dizer, um semelhante ao vetor na matemática seria um número. Digamos, quantidade. Você fala assim, você tem 12 laranjas e o outro tem 7 laranjas. Então você tem um número 12 e tem também um número 7. São números que representam quantidades. Se você somar esses números, nós já sabemos como fazer isso daqui. É uma soma que a gente chama de soma algébrica. Se você tem uma outra quantidade 5 e você quer somar com outra quantidade 2, isso você sabe fazer. Se você tem 3 e quer subtrair 5, você sabe como fazer. Se você tem 7 e quer multiplicar por 7, você sabe fazer. Se você tem 8 e quer dividir por 2, por exemplo, você sabe fazer. Nós aprendemos a trabalhar com quantidades, com números, né? Você sabe que 12 mais 7 vai dar 19. Você sabe que 5 mais 2 vai dar 7. 3 menos 5 dá menos 2. 7 vezes 7 dá 49. 8 dividido por 2 dá 4. Isso você já sabe. Agora, os números, eles são utilizados para representar quantidades, quantidade de qualquer coisa, né? Agora, vamos comigo aqui no seguinte raciocínio. Deixa eu apagar isso daqui. O raciocínio que eu quero fazer é utilizando de uma grandeza vetorial muito conhecida por todos nós. A força. A força é uma grandeza física que é vetorial por natureza. Veja só, vamos imaginar que eu tenho aqui uma caixinha em cima de uma mesa aqui, tá? Essa mesa ficou um pouco estranha, né? Mas não tem nada não. Isso aqui é uma mesa, tá bom? Uma superfície plana na horizontal aqui, etc. Aí eu vou dizer para você assim, olha, uma pessoa fez uma força nessa caixinha com um valor de 10 newtons. Então eu vou até anotar aqui no canto, ó, a força F é igual a 10 newtons. Talvez você não entenda ainda a dimensão newton aqui. É natural, porque nós não falamos ainda das leis de Newton, e é ali que nós vamos falar mais das forças e você vai entender melhor. Mas por enquanto vamos apenas aceitar assim: esta força que a pessoa fez nessa caixinha vale 10 newtons. Essa informação aqui, ela está muito incompleta. Sabe por quê? Porque quando eu afirmo que uma pessoa fez uma força de 10 newtons, você não vai saber de maneira nenhuma para onde está apontando esta força, porque pode ser uma força de 10 newtons para cá, pode ser uma força de 10 newtons aqui assim, ó, para cá, pode ser uma força de 10 newtons para cá. Enfim, é uma força que vale 10 newtons. Deixa eu pôr o N aqui de novo. E eu preciso indicar o sentido
e a direção da aplicação desta força. Então vamos dizer que esta força esteja sendo aplicada na horizontal para a direita. Então eu vou colocar aqui na horizontal para a direita. Essa aqui é a força F. Eu vou pôr F aqui porque é de força, tá bom? Você viu que tem uma flecha aqui apontando o sentido e a direção da força? O sentido é para a direita, a direção é horizontal. Vamos dizer que esta seja uma força que a pessoa esteja fazendo para a direita. Eu vou chamar ela de F1. Então esse aqui é o F1. Aí eu venho com a outra pessoa e faz esta mesma e faz uma força sobre esta mesma caixinha. Agora valendo uma força F2, valendo, digamos, 20 newtons. Então a força F2 vai valer 20 newtons e seja também ela horizontal para a direita. Então eu vou colocar, peraí, tá vendo que o F1 é a metade do F2, ou seja, o F2 é o dobro do F1? Então eu vou fazer uma flechinha que seja o dobro do tamanho dessa F1. Se o F1 vai até aqui assim, ó, daqui até aqui, olha, tem esse tamanho aqui, o F2 ele tem que vir necessariamente para cá, não é mais ou menos esse tamanho? Então, deixa eu colocar aqui assim para medir. O F2 seria representado por essa setinha aqui, ó. O dobro vem até aqui sim, eu creio, né? Então aqui está a força F2. Ela está sendo bem evidente aí, cujo sentido é para a direita e a direção também é horizontal. São duas forças que uma vale 10, a outra vale 20, e as duas estão desenhadas aqui na nossa figura. Essa flechinha que vocês veem aí, ela tem um tamanho, não tem? Digamos, a F1, o tamanho dela indica 10 newtons. A F2, o tamanho dessa setinha, indica 20 newtons. Se eu quero uma setinha que vale 5 newtons, eu venho com ela até aqui, assim, mais ou menos, ó, é a metade. Eu creio que vocês já estejam entendendo. Então essa força F3 vale 5 newtons. Eu vou pôr aqui, ó, F3. Eu tenho três forças aí agora, F1, F2 e F3. O F1 vale 10 newtons, o F2 vale 20 newtons e o F3 vale 5 newtons. São usadas estas setinhas, essas flechinhas aí, que são utilizadas para representar o sentido e a direção e também o tamanho da força. Ora, a força que vale 10, o tamanho é esse de vermelho, a força que vale 20 é esse de azul e a força que vale 5 é essa flecha que tem um tamanho aí representado de preto. Essas flechas então são extremamente necessárias para a gente definir o tamanho dessa força aplicada, o sentido que ela está sendo aplicada e a direção também da sua aplicação. Então estas setinhas aí, elas ganham uma importância para representar estas grandezas que são vetoriais. Elas são grandezas que têm sentido e direção. Se eu fosse falar do tempo, por exemplo, tempo 1, 20 segundos, um S aqui. O tempo 2, 30 segundos e assim por diante. O tempo ele não tem sentido para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Não tem direção. Então o tempo não precisa dessas setinhas. Mas a força precisa. A velocidade precisa, o deslocamento precisa, a aceleração, o campo elétrico, etc, etc, etc. Essas grandezas que têm um sentido, que têm a direção, aponta para um lado aí, elas usam essas flechinhas. Então, a partir de agora, nós vamos encontrar com algumas situações em que aparecem aí essas grandezas que têm um sentido e a direção. E por causa disso, nós vamos precisar usar essas setas para definir bem, para descrever bem essas grandezas. Porque se eu falar só 10 newtons, está incompleto a definição. Eu estou descrevendo uma força de 10 newtons que eu não sei qual é o sentido e a direção. Aí eu uso não só o número, eu uso o número, esse 10, que é o módulo que a gente fala. Eu uso a unidade de medida, que é esse newton aí. E eu uso a setinha aqui, ó,
para poder dizer qual é o sentido e qual é a direção. Isso tudo aqui são setinhas que indicam sentidos e direções, não é assim? Então eu tenho aqui agora, diante de nós, uma coisa importante, a grandeza. Uma grandeza, que ela é vetorial, ela tem, ó, o módulo é o número, tá? O 10, o 20, o 5, é o tamanho. Ela tem uma unidade de medida, ela tem um sentido, a ponta da seta está indicando isso, e tem uma direção, a retinha da seta aí, ó, ela já indica. Então a reta da setinha está na horizontal, a direção é horizontal, e a ponta da flechinha da setinha indica o sentido, para a direita, no caso, é as 3 forças, né? Então, para você representar uma grandeza, você vai precisar do módulo dela, o tamanho, né? A unidade de medida, e se ela for vetorial, o sentido é a direção. Eu vou até colocar aqui, ó, grandeza vetorial. Ela precisa dessas 4 coisas aqui. Se for uma grandeza, ó, vou anotar aqui, uma grandeza física escalar, deixa eu subir aqui um pouquinho. Se for escalar, basta módulo e unidade de medida, porque a grandeza escalar não tem sentido e nem direção. Então, nós vamos tratar de grandezas vetoriais com esse recurso, essas setinhas. E essas setinhas, parece que se eu falar setinha, se eu falar flechinha, ou flecha, ou seta, fica um nome que não é tão técnico. Aí a matemática que nos auxilia na física, ela define um nome para essas setinhas. Então essas flechas aí, ou essas setas, são chamadas de vetores? Sim, são chamadas de vetores quando elas querem descrever uma grandeza vetorial. Você pode observar que eu tenho 3 vetores desenhados aí na figura, porque representam 3 forças. E para ficar mais correto ainda, no lugar aqui onde está F1 eu vou colocar uma flechinha em cima, onde está F2 eu vou colocar uma flechinha em cima aqui, onde está F3 eu vou colocar uma flechinha em cima, para dizer que o F3 com a flechinha em cima é um vetor, esse vetor de preto. O F1 com a flechinha em cima é esse vetor de vermelho. O F2 com a flechinha em cima é o vetor de azul. São vetores. Então se eu tenho uma força, eu vou colocar aqui uma força F4. F4 ela vale menos 10 newtons. Se ela é menos 10 newtons, ela tem 10, né, de tamanho, e ela é para a esquerda, porque tem um sinal negativo. Então eu vou pegar ela do tamanho do F1 e vou colocar ela para a esquerda. Aqui, ó, essa aqui. Olha aqui, esse de verde é o mesmo tamanho do de vermelho, pelo menos eu tentei representar igual, né? É o F4. Aí eu ponho uma flechinha aqui em cima. Professor, mas a flecha, o vetor está para a esquerda e a flechinha aqui em cima do F4 está para a direita? Sim, quando você for escrever a letrinha com a flechinha em cima, a flechinha sempre está para a direita, tá? Independentemente se o vetor é para cima, se ele é para a esquerda, se ele é na diagonal, a flechinha fica em cima da letra, fica sempre para a direita. Tá bom? Então, aqui os vetores aparecem para nós agora com a grande necessidade de descrever as grandezas vetoriais. Lembre-se que o vetor vai indicar o sentido e a direção. E o módulo também, o tamanho, né, da grandeza. Tanto que se eu olhar aqui, ó, vamos supor que eu não tenha nada aqui, ó, apagar isso aqui tudinho. Não precisa saber o valor. Eu, olhando para os vetores, eu sei qual vetor que indica o menor valor de força aí. É quem? É o vetor F3. Qual é o vetor que indica a maior força aqui? Qual é a maior força olhando nesse desenho? É o F2. Então se eu não tivesse o valor, dava pelo menos para eu comparar o tamanho desses vetores. Por quê? Porque os vetores, eles têm os seus tamanhos, os seus módulos, né? O módulo de um vetor representa o tamanho dele. Então os vetores entram aqui agora para nós como uma ferramenta matemática essencial para descrever as grandezas vetoriais, tá bom? Aí a gente, como nós fizemos com os números 2 mais 5, 8 mais 10 e assim por diante, menos vezes dividido, a gente soma, subtrai, divide, multiplica números. Nós vamos também fazer isso com
os vetores, tá bom? Nós vamos fazer as operações matemáticas com vetores também. Isso vai ser nos próximos vídeos. Espero que você tenha entendido o que é um vetor. Eu posso até escrever assim, ó, vetor. Vamos apagar isso aqui tudo, ó. Olha para você ver que bacana esse recurso. Eu apago isso aqui tudo e vou dizer para você assim, ó. É uma definição, é um conceito bem simplista, tá? Existem conceitos mais rebuscados que você encontra na álgebra linear, na geometria analítica. Os conceitos de vetores nessas áreas aí são bem mais profundos. Eu vou colocar um conceito aqui bem simples, tá? É um segmento de reta, deixa eu colocar de reta aqui, orientado. Você tem uma reta, é um segmento de reta e é orientado. Então tem uma flecha aqui para indicar se é para direita, se é para esquerda, né? É uma reta, é para baixo ou é para cima, tem que ter orientação, tá? E o vetor, então, ele indica o módulo, o sentido e a direção, tá bom? Então fica aqui essa aula com bastante tranquilidade para a gente entender o que significa vetor. Nas próximas aulas que vamos abordar esses vetores, nós vamos falar como que podemos somar vetores e assim por diante. Tem muitas coisas para falar dos vetores, coisas realmente essenciais para a física, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!